Começamos então a lição com o verso áureo. O verso para memorizar. E ele está em Marcos, no capítulo 13, versos 26 e 27. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Esse é o evento que todos nós aguardamos, o retorno de Cristo e a chegada da consumação do plano da salvação, então o resgate da humanidade para a terra prometida. A lição 10 trata dos últimos dias, e nada melhor do que ouvir sobre os últimos dias do próprio Messias, Jesus Cristo. O primeiro ponto que acho que é importante a gente mencionar na lição diz respeito ao método que nós utilizamos para a interpretação das Escrituras. Muitos já conhecem, já sabem que nós adventistas usamos a interpretação historicista. Entendemos que as profecias elas servem para descrever, elas descrevem a história da humanidade, né? Para aqueles que acreditam na interpretação preterista, eles entendem que as profecias foram cumpridas em eventos históricos passados. Para os futuristas, elas apontam um cumprimento no futuro. E a idealista, eles entendem que as profecias simbolizam verdades espirituais e eternas. Nós, na verdade, temos a convicção de que as profecias elas criam marcos temporais e caminham conosco no curso da história, no decorrer da história, de forma que nós temos várias indicações já no Antigo Testamento que vão apontar principalmente para quem é o Messias, quem é o Salvador. E isso é importante, porque parece algo banal, às vezes, até de se dizer, e podem pensar até, isso é mais uma questão de conteúdo teológico, de doutrina, de estudos, de academia, e para um fiel isso não é tão relevante, mas é relevante principalmente pelo que a gente vê aqui, o que se passa na lição. Aqueles que viveram no tempo de Cristo não tiveram a capacidade de perceber que Jesus era o Messias. E nós estamos a falar de pessoas que frequentavam a sinagoga, que eram líderes religiosos, na verdade eram os maiores líderes religiosos da época, e conheciam muito bem, profundamente, os textos do Pentateuco e de outros profetas. Tinham toda aquela mensagem e não conseguiram enxergar aquilo que as profecias estavam a apontar. Não perceberam aquilo. Então, para nós, o método historicista acaba por organizar a estrutura da Bíblia e facilita a nossa compreensão para nós percebermos que a Bíblia é uma mensagem que Deus nos deixou desde o início da criação, até antes da criação, no momento anterior à criação, e cada texto que foi colocado ali, foi colocado para nos mostrar um caminho do plano da salvação. Daquilo que aconteceu quando Satanás se rebelou no céu, até o momento em que nós seremos então salvos novamente. E isso nada mais é do que a história da humanidade contada na Bíblia. Ela serve então como farol, como guia para nós que seguimos a palavra, né? Em Marcos 13, a gente tem muito claro que a profecia, muito claro que a profecia se estende desde o tempo do profeta Jesus até o tempo do fim, a sua segunda vinda. Ou seja, nós vamos ter em Marcos 13 uma indicação do momento em que Jesus
está no cumprimento da sua missão. E Jesus vai então predizer nesse capítulo alguns eventos que vão acontecer nos tempos do fim. Nesse meio tempo, nós temos a parte de Marcos 12, que vai contar a história de uma senhora. Uma senhora simples, humilde e viúva. Ela está na fila, no santuário, para a entrega das ofertas. E então todos acabam por se colocar em posição para fazer a entrega das ofertas. A irmã White, no livro, acho que o Desejado de Todas as Nações, eu não tenho certeza se é essa obra, mas ela descreve esse momento com muitos detalhes, com vários detalhes. E ela diz, então, que as pessoas, muitos estavam ali e se arrumavam todos e entregavam a oferta, mas não entregavam a oferta para Deus, para a obra de Deus. Mas eles estavam lá para mostrar quão ricos e poderosos eles eram. Então, eles estavam muito bem arrumados e tinham toda uma forma de se colocar até a entrega, então, das ofertas e faziam até a questão de mostrar o quanto eles estavam entregando, para mostrar quanto dinheiro, quanto recurso eles podiam entregar para a obra. E aquela senhora, ela estava quietinha no canto, foi, então, vagarosamente, sem aparecer. E aí acabou que, então, depositou lá as duas moedinhas no cesto. E aí vem, então, a intervenção de Jesus, e ele chama os seus discípulos e diz, aquela senhora que entregou as 2 moedas, ela deu tudo o que ela tinha para a obra de Deus. Aquilo mostrou que o coração daquela senhora estava totalmente preparado para se entregar a Deus. Porque ela não deu aquilo que sobrava, aquilo que sobejava, aquilo que ela podia se desfazer, que nem falta faria. Ela entregou muito mais do que isso. Claro que essa aplicação também não está só a dizer a questão dos recursos financeiros, do dinheiro em si, mas sim mostra a importância da devoção da nossa entrega em relação à questão de dízimos e de ofertas. Tudo aquilo que a gente oferece à igreja, nós temos que ofertar do fundo do nosso coração, com a melhor das intenções possíveis, na ideia de que os recursos que nós disponibilizamos para a obra, eles sejam utilizados com sabedoria para o avanço da mensagem do Evangelho. Nós sabemos que são milhares de denominações que existem no mundo, religiões, igrejas, crenças, e em muitos lugares não se sabe nem qual é o destino que é dado ao dinheiro. Mas o que importa é que... sim, Filomena. Sim. O microfone da Filomena. Eu só queria realçar que naquele tempo as viúvas eram muito desprotegidas. E com certeza aquela pequena moeda, aquelas pequenas moedas que aquela viúva deitou deu da oferta, com certeza faziam falta para ela e para os seus filhos, para a sua casa, para o seu sustento, para o seu alimento. Mas ela resolveu entregar tudo o que tinha a Jesus. Ela deu aquela oferta de coração e confiou em Jesus. Eu não tenho mais nada, mas o que tenho, isto é para ti. Exatamente. E foi bom, aqui é a irmã Sônia, por favor. Eu acho muito interessante o verso que diz que Jesus estava assentado de frente à Arca do Tesouro. E eu pus-me a pensar que nós estamos aqui, mas Deus está connosco. Como é que Jesus nos observa aqui dentro da igreja?
a forma como oramos, a forma como louvamos, a forma como damos as ofertas, aquilo que é visível ao irmão que está ao meu lado, mas a forma como Deus vê o que está no meu coração. E às vezes podemos estar na casa de Deus, mas estar muito longe de Deus. Estar muito distraídos com muitas coisas. Hoje em dia basta um dispositivo na mão, mas Jesus vê as intenções de coração. E para Jesus e para Deus, 10.000 euros ou 10 cêntimos, desde que a intenção seja de coração, para Ele vale muito. Não é o valor monetário, mas é a forma como eu dou. E é isso que Ele vai realmente realçar, e até hoje falamos da viúva. Porque não foi o valor monetário, mas foi a forma de coração com que ela deu. Porque para Deus, minha é prata e ouro, portanto para Deus Ele não vai pesar a quantidade ou o valor monetário, mas as intenções de coração. É isso mesmo. E importante. Parou. Também não. Não. Pronto. É importante a gente. Não vai. Oi, pronto. É importante a gente perceber que o ato da doação em si foi importante, foi relevante, mas o que mais chama a atenção é a questão daquilo que se passa com a própria pessoa. Quando ela é capaz de entregar até algo que possa impactar no sustento da sua própria família, ela é capaz de fazer pelo próximo tudo que for possível. Ela é capaz de abrir a sua casa para outras pessoas, ela é capaz de abrir o seu coração para outras pessoas, ela é capaz de olhar para aquele que precisa de si, e que precisa dela, precisa da presença da pessoa, e se entregar verdadeiramente. E cumprir o mandamento, que é amar ao outro como se ama a si mesmo. Porque naquele momento ela está a fazer isso. Porque ela sabe que ela está a ajudar com aquilo que ela pode, mas que também será provida por Deus e por aquela comunidade. Porque a ideia lá na igreja primitiva era que tudo fosse repartido entre todos e que houvesse a menor desigualdade possível. E a viúva faz isso, dá essa prova desse amor e de confiança, de fé, de certeza de que nada vai faltar para ela, ainda que ela entregue tudo que ela tenha. É uma passagem que até se descontextualiza um pouco da passagem do tempo do fim, mas é muito importante. A nossa irmã lá quer falar, tem microfone? Não tem. Então, levo eu. Posso? Eu leio aqui, mas a oferta desta viúva suscitou o seu louvor. Aquela pobre oferta tocou o coração de Jesus. Será que a nossa oferta também toca o coração de Jesus? Será que nós trazemos para a casa do Senhor aquilo que nós devemos? É para nós pensarmos um pouco. Eu, antes de vir à igreja ao sábado, eu sei o quanto vou dar ou devolver de oferta a Jesus. Será que todos nós sabemos? Ou nós damos as moedas mais pequeninas, sem significância, ao nosso Criador? Pensemos nisso. É isso mesmo. As nossas ações importam. Passando para o próximo tema da lição, e esse tema é bastante importante, mas antes, vamos.
Achei esta parte da lição extremamente importante e oportuna, porque aquele tempo era um tempo de corrupção e podemos comparar esse tempo aos tempos de hoje. Nós às vezes pensamos que no nosso tempo também há muita corrupção e pode haver. Para além disso, esta mulher é uma mulher de doadora extrema. E aqui colocamos-nos nós. Que tipo de doadores somos nós, se somos com este patamar de extremo? Ela não é por ato social que ela dá as suas ofertas. Ela não é para se mostrar. É porque acredita que pode ajudar o templo e a missão do templo. E isto é muito importante. Eu já várias vezes falei com irmãos e, por que não, também pensei, para que dar dízimos, para que dar ofertas quando há corrupção, quando isto vai para acolá, quando as coisas estão tão erradas? Se nós acreditarmos na missão, se olharmos para o templo como o templo do nosso Deus e que a missão não é do pastor nem dos membros, a missão é do nosso Deus, que Ele nos utiliza como seus ajudantes, então as nossas ofertas vão para o sítio certo e aquilo que damos é realmente dado de todo o coração, como esta mulher. Passando então adiante, o próximo tema é nenhuma pedra sobre a outra, ou não ficará pedra sobre pedra. A declaração de Jesus sobre o templo, Marcos no capítulo 13, versos 1 a 13, surpreendeu os apóstolos e trouxe ensinamentos preciosos para eles naquele tempo e para nós hoje. Jesus faz o anúncio que o templo será destruído. Aí a gente tem que fechar os olhos e tentar imaginar lá atrás, primeiro a grandiosidade do templo de Jerusalém. Era algo assim, o que sobrou dele, a gente vê hoje, até hoje, é algo assim que é imenso. Uma coisa deslumbrante e que mostrava até o próprio poder de Deus, né, do poder de Deus de conseguir se fazer, construir aquilo e ele estar lá naquele templo. E então, quando Jesus fala isso, as pessoas devem olhar e pensar, ele está maluco, isso nunca vai acontecer. Essa cidade de Jerusalém, não vai ser atacada de maneira nenhuma. E isso mostra, Jesus estava a mostrar ali o quanto a humanidade ela estava enganada e o quanto o homem é capaz de se enganar até hoje. Eu costumo até conversar com as pessoas e tenho percebido assim, parece que tem pessoas que sequer acreditam que possam morrer, porque chega um certo momento da vida e aí vêm-se totalmente perdidas quando vem que realmente a morte está chegando à porta. De tamanha que é assim, eu não posso dizer arrogância ou soberba, porque a gente não conhece o coração deles, mas a confiança em si próprio, no ser humano como homem, na capacidade que ele tem, que as pessoas acreditam que ele tenha, de gerir a sua vida e de tratar a vida dos outros, os avanços da medicina e a busca da vida eterna. Quando a gente percebe que, de fato, inclusive, nem vou dizer de fato, assim, inclusive com trabalhos científicos que colocam em causa a questão da divindade, da existência de um Deus, e é o que eu falo, se a gente olha para tudo isso, perecem, que podem ruir. E que quem tem o controle do universo, e mais uma vez aí vamos para a questão historicista,
Quem tem o controle da história, o controle de todos os tempos, é apenas Deus, mais ninguém. Ninguém consegue controlar o tempo e a história da humanidade. Só Deus é capaz de fazer isso. E então, ele faz isso e adverte também os discípulos que sobre os falsos profetas, que muitos viriam e falariam em nome de Jesus. Pois não, o microfone ali. Feliz sábado novamente. O que eu achei interessante dessa lição de segunda-feira, que mais me chamou a atenção, foi a pergunta que tem no final da lição, que diz assim: qual tem sido a sua experiência com as provas que resultam de seguir Jesus? Se não as teve, será que necessita de se perguntar se está realmente a segui-lo? Jesus dá ênfase no que vai acontecer e ele explica o que está acontecendo, mas a grande questão que nós devemos nos perguntar não é se o terremoto que houve, se as guerras que estão havendo, se a fome, se todos esses sinais são a volta de Jesus. Não é essa a pergunta. A pergunta é: o que eu estou vivendo que demonstra que eu sou um discípulo de Cristo? Quais as provas que eu estou tendo na minha vida, as dificuldades que eu estou tendo, que demonstra que de fato estou caminhando para o céu? Porque a questão é, Jesus pode voltar daqui 100, daqui 200, quantos anos forem. A questão é que se amanhã eu falecer, eu estou salva em Cristo? Essa é a pergunta que eu tenho de fazer e era isso que Jesus queria mostrar para as pessoas. Não importa o que esteja acontecendo, estou eu realmente seguindo a Cristo? É isso que nós devemos nos perguntar. Porque Jesus vai voltar, sim, ele vai voltar. Pode ser amanhã, mas pode ser daqui 100 anos. Daqui 100 anos eu não estarei viva. Eu estarei salva? Essa é a pergunta dessa lição. Se eu estou seguindo, eu estou salva. Agora, se não estou tendo nenhuma prova, nenhuma dificuldade, algo de errado não está certo, porque Jesus teve muitas dificuldades, os discípulos também tiveram. Quem sou eu que não terei? Essa é a pergunta. Perfeito. E eu digo mais assim, como eu vou saber que eu estou seguindo, né? Porque, graças a Deus, a salvação é individual. E só um segundinho, irmão, só para fechar o raciocínio, já te passo a palavra. Graças a Deus, a salvação é individual. E esse conflito somos nós conosco. Nós temos que tratar isso internamente. E você veja que ele vai falar exatamente da ideia dos falsos profetas, da vinda de tempos difíceis, que a nossa irmã já colocou, e é isso mesmo, são tempos difíceis, mas também eram naquela época, mas agora a coisa está a se apertar muito mais. Mas não podemos esquecer, a lição vai falar, e lá vai eu pular a página, pular de datas, mas não importa, vai falar da grande tribulação, que foi um primeiro momento muito difícil, mas depois vai dizer que, além disso, vem um outro momento difícil dos tempos do fim, mas mais do que isso, ele destaca a importância do quê? De persistir, de permanecer com ele. Essa é a grande batalha do homem. E depois eu dou uma deixa disso, mas vamos lá, meu irmão, a palavra, pode falar. Eu vou pegar a deixa do comentário que a irmã fez. Eu também fiz uma reflexão profunda relativamente a essa questão da lição de segunda-feira. E uma questão que eu refleti muito foi se o jeito como eu lido com as dificuldades presentes, às vezes já demonstra uma certa desconfiança no poder de Deus sobre a minha vida, ou um certo senso de descrença. O que seria se eu tivesse que enfrentar as grandes tribulações no futuro? Porque nós sabemos que estamos a nos encaminhar para as grandes tribulações que Cristo diz, se não fossem abreviadas até os justos não seriam salvos. Então serão tribulações grandes, estamos a falar de decreto dominical, decreto de morte, estamos a falar de perseguições. E nós vivemos um período preparatório já, com as dificuldades que enfrentamos dia a dia. Então é preciso fazermos uma introspecção contínua de certa forma, o modo como nós estamos lidando com os problemas que muitas vezes são pequenos, mas nós já sentimos que são gigantes, são colossais.
E se nós estamos a lidar mal com eles, o que será quando nós tivermos que lidar com os realmente problemas colossais que hão de vir no futuro? Então, é uma questão que precisamos fazer continuamente para que consigamos avaliar a nossa própria preparação para os eventos que hão de vir. É isso. Eu ia até dar um exemplo prático do que o irmão está a colocar, que passou comigo. Eu estava a voltar do Brasil essa semana e a Isadora, uma das minhas filhas, ficou doente. Na hora do embarque, ela não conseguiu embarcar, tive que voltar. Tinha fechado o hotel, tive que reabrir o hotel, voltar para o hotel e ficar lá mais um dia. Vou ao hospital, faço tudo com ela, tenho autorização para ir embora. Volto para o aeroporto correndo, minha filha sai da casa da tia dela, volta para o aeroporto. Quando a gente senta no portão de embarque, fala, acho que agora nós vamos embora. Já estava 2 dias fora de 3 dias, que a gente foi no domingo para Guarulhos, 3 dias fora de casa, eu falei, agora vai. A Yasmin, minha outra filha, tem uma indisposição, sente mal e faz uma sujeira enorme nela, na minha bolsa, no chão do aeroporto. Eu e minha filha Carolina, de 16 anos, olhamos um para o outro, olhamos para o chão e ficamos 10 minutos ali, olhando. Nessa hora, sinceramente, não tenho vergonha de falar, meu coração parou e falou, cadê Deus, poxa? Pelo amor de Deus, eu estou aqui há 3 dias para ir embora para casa, e como que eu vou limpar essa menina agora, toda suja, e a minha bolsa, e eu que estava sujo, e o que vou fazer? E aí é que é a questão. Isso é uma coisa pequenininha, perto do que Cristo fala aqui, do que vai acontecer. Isso não é nada. E a gente balança com uma coisa pequenininha e já põe em causa, cadê Deus? Onde é que Ele está? Meu Deus, por que você está me fazer passar por isso? Como se também, por que eu não mereço passar? Eu sou diferente, eu tenho que ter um tratamento especial por Deus? Claro que não, mas a gente balança, titubeia na fé. Aí, claro, depois de 10 minutos olhando para o chão, eu falei, não tem jeito, tem que limpar, só dá para fazer isso. Fui no banheiro, limpei a menina, aí aparece um anjo com um lenço umedecido, uma caixa de lenço umedecido. O senhor quer um lenço umedecido? Eu falei, claro que sim, quero, me empreste o lenço umedecido. Limpa-se tudo, fui cheirando vômito de Brasil a Portugal e cheguei em casa. Tomei banho e estava tudo resolvido. Então, assim, vamos ter tribulações, estamos realmente preparados para que o nosso coração esteja com Jesus? Olha, numa passagem dessa eu já balanço. Eu fico a imaginar coisas muito piores. Então, acho que a grande preparação que a gente tem que ter é de sempre estar com Jesus. Sempre acreditar na presença de Deus na nossa vida e do Espírito Santo. E nos socorrer nele, somente nele, em mais ninguém. Porque com isso nos livramos dos falsos profetas, dos enganos e de tudo que vai aparecer na nossa frente. E essa preparação, a oração é muito importante. O conhecimento da palavra é mais importante ainda. Porque a gente consegue dar valor àquilo que realmente tem valor. E esse pensamento horrível que passa, acho que e a gente vai ter, não sei se é nessa semana ou na outra, quando Pedro fala para Jesus, não, mestre, isso não vai acontecer contigo. Ele fala, saia, Satanás, né? Pedro é usado por Satanás. Eu acho que nessa hora esse pensamento é mais ou menos isso. Quando o diabo vê que a gente está fraco, ele vem, agora é a minha vez. E ele entra e fala, questiona a força de Deus, questione o teu Deus. E ele vai te cutucar para você questionar aquilo que você tem convicção de que Deus é soberano na tua vida. Então é muito importante a gente ter essa mensagem, e a pergunta é nesse sentido mesmo. Eu só vou saber que eu sigo a Jesus quando eu não negá-lo, quando eu puder falar, olhar para frente nos problemas do dia a dia, do cotidiano, ou nos grandes problemas e grandes tribulações, e dizer, eu estou contigo. E se isso está a acontecer, é para a honra e glória do nosso Pai, de Deus. E a gente segue em frente com Ele. Porque, do resto, somos falhos e pecadores. E vamos ser tentados. E não há como a gente fugir da tentação se não estivermos com Cristo. Passando então para a lição da terça-feira, a abominação da desolação. Nós temos aqui na continuidade do sermão profético de Marcos 13, Jesus faz referência ao livro do profeta Daniel, em que apresenta 3 personagens importantes. É um paralelo da fala de Jesus com o que está escrito no livro de Daniel. Ele fala da abominação da desolação, que está em Daniel, no capítulo 11, verso 31 e capítulo 12, verso 11, que seriam, então,
segundo a nossa interpretação, os estandartes romanos, durante o cerco de Jerusalém, no fim da década de 60 depois de Cristo. Depois, então, a gente tem a figura do ungido, que é Jesus Cristo, em sua primeira vinda. O ungido, então, está conosco, ele é ungido na primeira vinda de Cristo. E o príncipe que há de vir, que seria o general romano Tito, que destrói Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. A única parte que é importante é que tem algumas pessoas que acreditam que a abominação da desolação seria uma referência à profanação do templo pelo rei Antíoco Epifânio no 2º século antes de Cristo. E a lição vai nos mostrar que isso não teria muito sentido, uma vez que Jesus não parece estar falando de algo que já aconteceu, mas sim de um evento futuro que iria acontecer. De toda forma, a gente consegue perceber aqui uma indicação importante das profecias do Antigo Testamento. E como é relevante nós estarmos a analisar o Antigo Testamento sempre para tentar buscar respostas para aquilo que nós estamos a buscar, que é como nós vamos ter que nos conduzir, como vamos saber, como vamos nos portar para alcançar o caminho da salvação. E também ter a convicção e a certeza profundamente de que Cristo realmente foi o Messias. Ele é o ungido que Daniel falou na sua profecia. É ele que veio para que morresse por nós e lavasse os nossos pecados. Vamos ter que dar uma acelerada, porque já está quase a acabar. E tem uma parte que eu acho muito importante, que vale a pena a gente fazer até a leitura do trecho bíblico. Vem, então, a lição da quarta-feira para nos falar da grande tribulação. Como eu disse, um primeiro momento de dor e sofrimento do povo de Deus aconteceu logo depois da morte de Cristo, 60 ou 70 anos para frente, mas já inicia-se a perseguição dos cristãos logo depois da morte de Cristo. E isso está predito em Marcos 13, 19, que era uma perseguição mais intensa e abrangente do que a da queda de Jerusalém. Ou seja, viria depois da queda de Jerusalém. Os versos seguintes, então, vão oferecer esperança e advertência. Primeiro, em Marcos 13, 20, é dito que os dias de perseguição serão abreviados. E a advertência: os falsos cristos e profetas estarão em ação, em Marcos 13, 22. Esse texto, Marcos 13, 19, Marcos, no capítulo 13 a 19, remete às profecias de Daniel 7 e 8, que vão predizem o poder do chifre pequeno, que perseguiria o povo de Deus. Apesar de ter diminuído, Apocalipse 13 revela que esse poder aumentaria novamente. Então, são dois momentos no curso da história. Logo depois da queda do templo em Jerusalém, o avanço da perseguição contra os cristãos, e a gente conhece bem a história, estudamos isso em várias lições, e também aqui na igreja já foi tratado sobre esse tema. A gente tem o período em que eles passam a caçar todas as pessoas que acreditavam em Jesus Cristo. E a gente sabe que quanto mais pessoas eles caçavam, mais pessoas morriam, mais pessoas se convertiam ao cristianismo. Era um movimento muito forte, mas a perseguição era intensa. E as penas normalmente eram penas de morte. Não se podia falar daquilo que aconteceu em Jerusalém. E é curioso, porque a gente pensa, nós estamos a falar de um momento em que os meios de comunicação eram rudimentares, não existiam. E é incrível a gente pensar. E a gente sempre tem um trabalho assim muito forte com um grupo que a gente faz de estudo bíblico, em que a gente mostra para as pessoas
as verdades bíblicas e as confirmações dessas verdades bíblicas. É curioso pensar como foi possível, e aí assim, não dá para dissociar a importância do evento, do nascimento, mas principalmente da morte de Cristo, com o próprio destino de toda a humanidade, porque tantas coisas acontecem no mundo hoje, em que a gente tem todas as formas possíveis de saber o que acontece, e ela não tem a difusão, a propagação que teve a mensagem de Jesus Cristo naquela época. E a gente, então, consegue perceber como que o trabalho que a gente tem que ter é de mostrar como que a verdade bíblica ela está presente e que a Bíblia não é só um simples livro de história. Ela também conta a história, mas a Bíblia tem o quê? Ela é a palavra do Deus vivo que usou homens que foram inspirados para escrever essa palavra, e ela é o guia, é o nosso farol para a gente compreender o contexto do homem, do ser humano, neste planeta. E aí não dá para deixar de falar de que este contexto do homem no planeta está ligado ao grande conflito que aconteceu no céu e que agora acontece na terra, e que vai ter o seu fim, porque isso já foi prometido. Esses dias de perseguição serão abreviados, que a lição fala, aconteceram na grande tribulação. E as pessoas conseguiram, então, suportar a perseguição, e essa perseguição ela foi encurtada por conta do amor de Deus. Porque Deus amava a humanidade, Ele acabou por encurtar esse momento, que é um momento muito difícil do cristianismo. De toda forma, e a gente sabe disso, o chifre pequeno ele sofre um baque grande na Revolução Francesa, mas depois ele vai voltar e vai voltar com força. Então, os eventos que Cristo predisse do tempo do fim vão acontecer. Não só a questão das guerras, do coração das pessoas que vão esfriar, mas também a questão dos eventos naturais, que são evidentes hoje para a gente. São evidentes. E agora eu passo então para a vinda do Filho do Homem, e vou pedir a gentileza de alguém, por favor, ler Marcos 13, capítulo 13, os versos 24 a 32. Aqui vale a pena os últimos 5 minutos a gente avaliar essa passagem. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então virão o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos da extremidade da terra até à extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim, também vós, quando vires sucederem estas coisas, sabei que já está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Muito bem. Isso é, então, a descrição de Jesus, de como se consumará o tempo, como que acontecerá a sua volta no tempo do fim. Mas o que é importante nessa passagem? Primeiro, em relação ao dia, a vinda do Filho do Homem, o grande evento descrito em Marcos 13, 24 a 32, que é a passagem, inclusive, que contempla o verso áureo, é a volta de Jesus. Quanto a isso, eu acho que não temos dúvida nenhuma e acreditamos, até pelo nome da nossa denominação e tudo, acreditamos que Jesus vai voltar para levar o seu povo.
né, o acontecimento que ele é descrito no Novo Testamento como tendo as seguintes características. Primeiro, ele é pessoal. Né, isso está em João, no capítulo 14, no verso 3. Ou seja, não é qualquer outro que venha, é Jesus quem vai voltar. Depois, ele também é literal. Ou seja, aqui não há simbolismo. Aqui não há um sentido figurado. Não, vamos dizer assim, não há o que tergiversar. O sentido é literal. Ele volta em nuvens, da maneira como está descrito. Depois, será visível em todos os cantos do mundo. Todos contemplarão, verão a volta de Cristo. E também será audível. Todos poderão ouvir essa volta. E agora, o que é importante a gente tratar rapidamente são as discussões acerca das palavras de Jesus nos versos 30 e 32. E eu vou então pegar Marcos de novo e reler o verso 30 e 32, porque na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E depois o 32 fala, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Ora, se ele diz que que uma geração veria o que acontece, como que não se sabe o dia e a hora? Porque uma geração tem um limite de idade. É a última geração que está viva ali, até aquele tempo então terminaria. E aí, para mim, a interpretação é muito simples. Quando ele fala no verso 30, não passará esta geração, e a gente aprendia no português, eu não sei como o professor falava, que já faz tempo, mas era, o esta é algo que está, este telefone. Esse é algo que está mais distante um pouco, e aquele é algo que está muito longe, lá na frente. Então, quando ele trata no verso 30 desta geração, ele está a falar de que esta geração verá os eventos que ele narrou, que aconteceriam naquele tempo, provavelmente até a queda do Templo de Jerusalém, um pouco mais para frente. Né? Agora, quando ele vai dizer sobre o futuro, ele fala daquele, então ele fala o quê? Não há dia, hora, nem que marcado para acontecer a minha volta. Então, esta geração não é a geração que veria a volta de Cristo, mas sim a geração que veria os eventos que ele narrava. E, quando ele volta, aí a nossa irmã falou muito bem, para nós, ele volta no Lição, na realidade, de quinta-feira, veio como tema a vinda do Filho do Homem. E a grande questão que fica é quando que vai ser a vinda do Filho do Homem. E quando lemos o livro de Mateus, capítulo 24, versículos 14, diz assim a palavra do Senhor, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha para todas as nações, então virá o fim. Há uma grande responsabilidade para a Igreja do Senhor, que cada um que está aqui precisa se apressar, transmitir a mensagem do reino. Se nós queremos ver Jesus voltar, há uma necessidade urgente de nós trabalhar em testemunhar a mensagem. Deus, ele tem nos dado o privilégio de cruzarmos com várias pessoas, mas nós nos calamos como um cão mudo, não falamos do amor de Jesus, não falamos da volta de Jesus, mas nós
queremos ver Jesus voltar. E a lição trouxe os grandes privilégios, as grandes bênçãos, que a volta de Jesus ela traz vários benefícios. Que a morte não vai existir, o sofrimento vai terminar, tudo quanto nós passamos nessa terra de dificuldade vai terminar. Mas a questão que fica para nós é que o que é que nós já fizemos este ano, o que é que nós fizemos cada dia que passa para poder trazer a volta de Jesus. Só para terminar já o meu comentário, eu vim para a igreja, apareceu um senhor a fumar. E logo ele perguntou para mim assim, você pode testemunhar para mim ou profetizar para mim? E eu disse, fiquei assim sem como responder. Eu disse, olha, eu não testemunho, não profetizo não. Eu sou obreiro do Senhor. Ele disse, bom, como és obreiro, quantos versículos tem a Bíblia? Eu disse, acho que ele disse assim, o mais importante para mim não é trazer quantos versículos, quantos capítulos eu sei de cor da Bíblia. Mas eu tenho algo importante para dizer para você sobre a volta de Jesus. É o mais importante que nós temos que você conhecer Jesus. E eu lhe apresentei 2 textos bíblicos. Apocalipse capítulo 1, versículos 3, que diz que aquele que lê, aquele que ouve, que guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. A Tessalonicenses capítulo 5, versículos 2, diz que o Senhor Jesus virá como um ladrão de noite. E ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Estamos aqui reunidos, talvez Jesus vai voltar agora. E a pergunta é, será que eu já falei com o meu vizinho sobre a volta de Jesus? Será que eu já testemunhei sobre a volta de Jesus? Sim, perfeito. E para fechar, esse evento vai ser um evento grandioso. Espero que todos tenham um ótimo sábado e que possamos... perdão. Pode. Desculpa. Não tem preço. Não tem tempo. Ok. Tem mais ali também. Obrigado pela oportunidade. É claro que cada um tem a sua missão, que é levar a mensagem, não é verdade? Ninguém deve ficar preocupado. Só fica preocupado aquele que escolheu o caminho errado. Aquele que escolhe o caminho certo, que é Cristo Jesus. Ele tem a esperança porque Cristo já venceu. E Cristo conhece cada um dos seus filhos, porque os seus filhos obedecem à sua palavra. Claro que Jesus vai voltar. Mas, irmãos, o mais importante é escolher. Cristo não tem poder na nossa escolha. Cada um vai colher o que plantou. O mais importante é escolha Jesus, porque Jesus já venceu. O nosso estilo de vida vai definir se estou ao lado de Cristo ou ao lado de Satanás. Deus abençoe. Amém. É rapidinho. Eu já dei este testemunho, mas como há muitos irmãos agora novos, eu vou dar novamente. Está na lição, essa passagem das 2 moedinhas já se passou na minha vida. Eu só tinha 2 moedinhas, éramos 4 adultos em casa, desempregados, com uma jovem. E eu tive uma grande luta, mas dei essas 2 moedinhas, que correspondiam talvez uma carcaça, já foi há anos. E eu dizia assim, mas isto é pouco para Deus, eu não consigo dar isto. Mas depois, ao mesmo tempo, queria dar. Então dei. E ao dar, eu disse, tudo o que é meu é teu e tudo o que é teu é meu. E pronto. O milagre que Deus fez nesse mês foi que as 4 pessoas ficaram todas empregadas e a jovem ainda trabalhou nas férias desse ano. Portanto, é assim, o justo viverá pela fé e sempre viverá para a fé. E agora é igual. Não foi há anos, mas agora é igual. E Deus nunca faltou com o pão na mesa e sei que nunca faltará. Isto é um testemunho para todos nós, porque esta vida oscila muito, esta vida não é o que temos, não é o que vemos, não é o que queremos, nada disso. Mas, como o irmão disse, é ter a certeza que há um Deus que cuida de nós a cada dia. E isso é o mais importante. Amém. Bom dia, bom sábado a todos e que tenhamos um culto abençoado.